Agora com vocês eu tenho a alegria de chamar o nosso mediador do Connection Talk e vice-presidente da FENACOR para a região sudeste, o meu amigo de todos, Boris Bé. É com você, Boris. Obrigado, Érico. Boa tarde a todos. Pessoal que está nos assistindo pela internet. E legal também, está uma turma bastante grande aqui nesse auditório. Parabéns, escola. A escola que mudou minha vida, a escola que me trouxe até esse momento. É uma emoção realmente estar aqui. E ter vocês aqui, eu acho que dá até um calor muito bacana. E não fica só essa memória de pandemia, não, Érico, já estamos aqui. Mas eu não tenho muito tempo, recebi até autorização, cortar até o Armando, se necessário. E acreditem que eu vou fazer isso, não muito, né? Mas nós vamos começar de uma maneira rápida. Mas, claro, antes, mencionando as pessoas que estão aqui com a gente, que vão ter a fala, e a gente vai tentar fazer da melhor forma possível e mais didática possível. Em primeiro lugar, e muito juízo, né, supervisionado, Alexandre Ottaviani, superintendente da nossa SUSEP. Alexandre, obrigado aí pela tua presença. Armando Virgílio, não posso pular a ordem, né? Nosso presidente da FENACOR, obrigado aí pelo convite também de estar mediando esse painel. Diogo Oliveira, presidente da CNSEG. Diogo, bom te ver por aqui. Jorge Andrade, nosso presidente da CAPEMISA, muito obrigado também. E Marcelo Goldman, o diretor executivo da Tóquio Marine. Como falaram que eu tenho que tocar a bola de primeira aqui, certo, Lucas? Nós vamos começar dando a palavra, claro, Alexandre Ottaviani, a palavra é sua. Cadê? Olha, está aqui, toda hora eu... O cara também mete medo. Então, a palavra é sua, por favor. Boris, você já começa dificultando, porque é o Alessandro Ottaviani, Boris. Assim que eu falei? Nosso superintendente da SUSEP. Mas é a emoção, né, Boris? É a emoção. Eu vou começar aqui também aproveitando o tempo que o Boris disse que para todos nós, na verdade, ele caçaria a palavra e eu acredito nele, então eu vou acelerar aqui. Já troquei o nome, vou tirar a palavra. Eu tenho que iniciar agradecendo aqui, ainda mais na presença nessa mesa aqui, certamente, enfim, Jorge, Marcelo, Diogo, presidente Boris, Armando aqui, certamente é uma mesa de muita densidade, enfim, que, na verdade, revela a qualidade das lideranças institucionais do nosso mercado e somente com fundamento nessa qualidade é que, de fato, a gente tem conseguido olhar e prospectar o futuro do mercado que nós queremos. Então, fazer esse registro aqui de saída. Não é brincadeira não, eu estou de fato aqui controlando o tempo certinho no celular. Eu gostaria de iniciar aqui afirmando algo que é aparentemente óbvio, mas que sempre deve ser reafirmado, que é a importância do instrumento do seguro para a sociedade brasileira como um todo. O que isso significa, né? Porque a gente aparentemente só está fazendo um negócio, né, com o nosso cliente, ou nós podemos achar que só estamos colocando uma empresa de um patamar para o outro, ou que o acionista ou o corretor, o dono da empresa, no final do ano ele ficará mais feliz. Na verdade, trata-se o instrumento seguro privado de um verdadeiro instrumento de política pública nacional. Isso aqui é muito mais do que um mero negócio bilateral, nós estamos falando, na verdade, de uma infraestrutura institucional para que a economia brasileira como um todo atinja o patamar que ela pode atingir. Veja só a importância disso para o país como um todo. Nós tivemos um desastre no Rio Grande do Sul, todos vocês acompanharam de perto, o estado ficou debaixo d'água em questão de dias, né? Aliás, teve, a gente fala do Rio Grande do Sul porque foi aquele que mais nos chocou nesse tempo recente, mas um pouquinho antes tinha tido em São Sebastião e um pouquinho antes em Minas Gerais. Ouro Preto dissolveu um casarão histórico de 250 anos e a gente poderia refazer essa conversa aqui só citando esse tipo de coisa. A importância do seguro ela é vital nesse momento. Ela é a diferença entre a economia voltar a respirar e a economia não voltar a respirar. Então aqui certamente a nota inicial da importância do instrumento com o qual todos aqui trabalham diariamente. E dada a importância, aí nós temos que olhar para a penetração dessa importância, para a difusão dessa importância. E a notícia, embora ela tenha um pedaço que seja muito auspiciosa e muito boa, é um mercado que cresce, é um mercado pujante, que se moderniza, na outra ponta também tem pontos de preocupação. Vou citar aqui o caso específico do Rio Grande do Sul.
para reconstruir o Estado, os dados finais afirmam cerca de 100 bilhões de reais. O nosso mercado contribuiu de saída com essa conta e, enfim, foi o que ali tinha de cobertura indenizável, 6 bilhões. Isso aqui certamente é algo que é muito distante entre aquilo que deveria ter sido consumido pela população brasileira e aquilo que foi de fato consumido para a população brasileira. Aí tem várias formas de se olhar para isso. Uma forma é falar que isso é uma tragédia mesmo, enfim, que a população que deveria ter tido mais consciência, que as empresas fizeram uma seleção adversa de risco, enfim, jogar várias culpas aí no ventilador. Eu acho que a melhor forma, na verdade, que nós em conjunto podemos olhar para isso é como uma enorme oportunidade numa ponta e responsabilidade na outra. A diferença entre os 6 e os 100 bilhões ali, que está expressa em outros tantos índices, penetração do seguro na terra agricultável brasileira, penetração do seguro de vida na população brasileira. Tudo isso aqui é uma enorme oportunidade e a possibilidade de nós elevarmos, de nós mudarmos de qualidade o padrão da penetração do seguro para a economia brasileira como um todo. E para isso nós temos que ter, de fato, aqui um amplíssimo diálogo e objetivos estratégicos. E aqui eu começarei a falar de alguns desses objetivos estratégicos, porque parte deles já estão em consolidação e em andamento. O primeiro objetivo estratégico: ninguém compra aquilo no que não confia. É impossível. Nenhum de nós aqui, como consumidores, compramos coisas em que nós não confiamos. Então, certamente, zelar pela confiabilidade de todo esse produto é tarefa diária de nós todos. Coisa que o mercado brasileiro vem fazendo com bastante competência já durante muitos anos. Mas nós temos que ser capazes de dar um salto quântico nessa confiança para a população brasileira olhar e, na hora de ela ter que decidir entre o produto A ou o produto B, como estava aqui no nosso vídeo, né? Ela olhar e falar, não, isso aqui é essencial para mim. Então, certamente, esse aqui é o papel da Lei 15.040. Ela infundir com padrões de comportamento claríssimos, de maneira a não deixar dúvidas, um grau de confiança superior ao que hoje existe na nossa ordenação jurídica sobre o contrato de seguro. Esse é o espírito da lei, do início ao fim dos seus artigos. Aliás, não à toa, lei essa que contou aqui com a participação ampla do nosso setor. Aqui nessa mesa, posso citar aqui o presidente Armando, o presidente Diogo, que tantas e tantas vezes se debruçaram sobre o texto que está ali. Aliás, o presidente Lucas enfim, redator e propositor de uma das etapas que veio a dar na lei final, e o presidente Armando também. Aliás, eu há muitos anos, não vou revelar quantos, porque aí começa a ficar deselegante, não para ele, para mim, para todos aqui, mas há muitos anos eu ouvi ali falando sobre o projeto que ao final veio a dar na atual lei. Então isso aqui é uma primeira aproximação de um grande objetivo estratégico. A sociedade brasileira consumirá mais seguro quanto mais confiança ela tiver no instrumento, e essa lei ela traz este objetivo como um pilar da sua estruturação. Tem uma segunda, certamente, meta para nós colocarmos concretizada para dentro do mercado de seguro, para ampliarmos esse consumo, economia brasileira adentro, que é o aumento de oferta. Esse aumento de oferta ele tem que se dar de várias maneiras. Em primeiro lugar, as nossas empresas já instituídas, elas sabem a concorrência interna que este mercado já sofre. Aliás, o segurador ele vai muito bem na hora do cafezinho, porque a hora que volta para dentro de casa, todo mundo tem que vender mais do que o outro. É um mercado que tem certamente uma concorrência em vários setores muitíssimo acirrada. Isso aqui é bom que assim seja, é exatamente assim que o mercado capitalista funciona, e isso aqui vai continuar, pelo contrário, só tende a se intensificar. Na outra ponta, nós temos como política pública trazer mais concorrentes para esse mercado, numa escala menor e mais artesanal. Eu diria que o sandbox regulatório é uma política destinada a trazer mais concorrentes para o mercado, porque ali a gente pega uma turma muito jovem, empreendedores que estão querendo colocar produtos inovadores que se transformarão em seguradoras novas, e ali tem uma trajetória destinada a elas, mas isso aqui ainda é certamente numa escala muito menor do que o mercado demandaria de novos ofertantes. A Lei 213, ela traz novos ofertantes que certamente alteram a escala dessa oferta. As cooperativas, e aqui
o histórico das cooperativas de crédito no mercado bancário, ele fala por si só. Cicobi e Sicredi mudaram parte considerável do jogo geral da oferta de crédito no país, e é esse o papel que nós esperamos que as cooperativas venham a exercer na sociedade brasileira agora com relação ao mercado de seguros. E aquele que era um problema histórico do nosso mercado, que eram as associações de defesa ou de proteção patrimonial, que tinha uma situação tributária certamente desbalanceada em relação a quem era tributado, e na outra ponta, também do ponto de vista regulatório, havia aqui um grande desbalanceamento. Os dados apontam para cerca de 3 mil associações, dados esses que certamente não são passíveis de serem assinados embaixo, porque nunca houve uma regularização perante o Estado do que era esse mercado, coisa que agora está para acontecer, porque há um prazo de 180 dias determinado por lei para que as associações que queiram entrar na plena legalidade, elas se cadastrem na SUSEP. Então agora sim esse número será de fato conhecido. E uma vez cadastrada, há um novo passo para essa associação, que é a oferta do seu produto, que é a proteção mutualista patrimonial, do seu produto junto ao mercado, embaixo daquela figura que será uma sociedade anônima, uma administradora de proteção patrimonial. Então aqui eu acho que se fecha o segundo grande bloco, que é trazer mais concorrência para o mercado. Numa ponta, mais confiança, na outra, mais concorrência. Eu diria que esses dois pilares estratégicos são aqueles que organizarão as grandes bases do mercado daqui, não para o próximo 1, 2 anos. Isso aqui é a organização do mercado para a próxima década, pelo menos, porque a dificuldade e os desafios de colocar essas duas leis de pé, certamente eles passam pelos órgãos reguladores, mas eles passam também por uma mudança de cultura. E esse é um passo que só se dá em conjunto. Dito isso, presidente Boris, exatamente aqui, cumprindo meu tempo, 9h59, eu paro exatamente aos 10 minutos e 3 segundos e retorno a palavra ao nosso presidente. Você me propiciou um alívio aqui de não ter que interrompê-lo, obrigado. Eu tinha até mais uma caixinha, porque o meu deu 9h55, tá? Mas obrigado aí. Mas assim, rapidinho, como a gente combinou. Se nós aqui tivéssemos que dar as mãos e fazer uma prece para escolher uma das prioridades que você colocou, qual seria a primeira que nós devemos orar para acontecer o mais rápido possível? A partir desse mês, já começam a chegar as primeiras minutas para a consulta pública de regulação da Lei 15.040 e da Lei Complementar 213. A gente fez um mapeamento ali, nós devemos estar falando entre 2 a 4 dezenas de novos normativos. Quanto mais enxuto ficar isso, tanto melhor, mas o fato é que tem temas que eles não ficam bem adequados na mesma normativa. Tem outros que, pelo contrário, eles têm que ficar na mesma normativa. Hoje, a nossa visão de futuro isso está expresso no nosso grupo de trabalho interno, é uma norma interna para a questão das associações inteira, regulando toda essa atividade, outra norma só para as cooperativas e outra norma só para o processo sancionador. Na ponta da 15.040, nós temos que equacionar o fato de um contrato, pela lei, ser considerado agora um contrato unificado, um contrato único. Então, como é que a gente coloca tudo isso dentro de uma ordenação, sem, claro, prejudicar as peculiaridades, mas como é que a ossatura geral deste microsistema jurídico, que é agora o contrato de seguro, como é que ele é organizado? Então, a sua pergunta era, se eu tivesse que rezar para uma prioridade, eu diria, talvez isso lá de cima não será atendido. Porque as prioridades serão várias, né? Porque de fato os desafios são muito grandes. Obrigado, e vamos registrar que vai ganhar uma pergunta extra quem cumpriu o prazo como ele também. Vamos fazer um jogo justo aqui e eu espero que ele tenha entendido também o recado. Diogo Oliveira, a palavra é sua, por favor. Obrigado, Boris. Eu vou centrar aqui esses 5 minutinhos no que eu acho que é o nosso maior desafio. A gente podia falar aqui de 300 assuntos, mas assim, qual é o grande desafio do setor de seguros? É crescer. Esse é o grande desafio. E desde que eu assumi a CNSEG, eu tenho testado algumas teses, né, numericamente. Eu queria trazer algumas coisas aqui para vocês de uma pesquisa recente que nós fizemos. Primeiro,
o mito de que o setor de seguros é um setor parado, que não tem inovação, que não tem tecnologia, que é um setor atrasado na economia. Nós fizemos uma pesquisa de inovação no setor de seguros no ano passado. 20 bilhões de reais de investimento. Em média, 2,6% da receita das seguradoras investida em tecnologia. É um número acachapante. Nos 3 tranches do negócio, em distribuição, em processo, em produtos e serviços. Igualmente, quase igualmente distribuído. Então, o setor seguros está inovando e investindo muito em tecnologia. E não está vindo de fora para dentro, como em algum momento se supôs que aconteceria. As insurtechs, no ano passado, receberam 50 milhões de reais de aporte. Milhões! Então, é o setor segurador que está se transformando e investindo e se desenvolvendo. A outra, a linguagem, a comunicação do setor. A gente desenvolveu durante muitos anos a tese de que o brasileiro não compra seguro porque ele não gosta, porque ele tem um problema de cultura, ele é cultura. E eu sempre questiono essa tese da cultura para qualquer tema, porque a cultura é o hábito. E o hábito pode ser um, pode ser outro, depende de outras condições que levam àquele hábito. Então, a gente foi olhar e falou, vem cá, por que esse cara não está comprando seguro? E aí, o ano passado, agora, no início desse ano, a gente fez uma outra pesquisa sobre imagem do seguro que revelou alguns números muito interessantes. Primeiro, 77% das pessoas responderam que têm confiança nos produtos seguros. Numa escala de 0 a 10, 77% deram nota acima de 7 no quesito confiança. Você confia no produto seguro? Dê uma nota de 0 a 10. 77% deu acima de 7. E aí a gente foi perguntar, você entende o seguro? Quais são os termos que você conhece de seguro? Aí a coisa inverte. 67% dizem não ter nenhum conhecimento ou apenas um conhecimento básico sobre o nosso produto. E aí a gente foi mergulhando para entender. Quando a gente perguntou, você sabe o que significa a palavra prêmio? Apenas 15% das pessoas disseram, prêmio é o preço do seguro. Então, eu acho que o grande desafio que nós temos, permanente, é fazer essa compreensão. Porque eu acho que a pessoa não compra o que ela não entende. A CNSEG vai lançar, muito proximamente, uma recomendação a respeito do segurez. E é por isso que eu estou fazendo questão de falar disso aqui, porque eu acho que o grande canal de comunicação do setor de seguros é o corretor de seguros. Por mais que a gente faça eventos, seminários, mídia, coloque coisa no jornal, na imprensa, etc., quem fala, a voz do setor de seguros é o corretor. E a gente vai fazer uma recomendação, evidentemente, para as nossas empresas associadas, mas estou aqui estendendo o convite para todos os corretores da gente usar uma linguagem compreensível para o cidadão brasileiro. A gente precisa falar português. Por mais que as normas, os termos técnicos sejam mantidos, mas eu acho que a gente tem que criar sinônimos e começar isso para falar com o cliente. Não precisa falar prêmio, fala para ele, esse é o preço, ele vai entender isso. Quando a gente fala franquia, ninguém entende. Nenhum cliente entende a palavra franquia, até porque no português é uma palavra associada a um outro tipo de negócio. Então, assim, eu queria aproveitar esses singelos minutos aqui, Boris, para trazer essa mensagem da gente se desafiar nos conceitos, botar métricas e transformar a nossa maneira de explicar o nosso produto, de comunicar o nosso produto e de vender. Eu acho que a gente vai começar a criar aqui, aí sim, uma cultura de seguros, porque a pessoa vai conseguir entender o que a gente está falando.
Ganhei a pergunta extra, Não, Boris? você mandou muito bem, o que te dá direito a uma pergunta bônus. Eu tenho acompanhado, eu e alguns outros colegas que estão aqui, o desenvolvimento do PDMS. Eu quero aproveitar aqui para te cumprimentar, porque eu tenho visto evoluções ali de falas, de conceitos espetaculares. Dentro do que você falou, aumenta ainda mais a expectativa e o desafio do PDMS ser realmente um desafio vencedor? Bom, o PDMS tem um grande mérito, na minha visão, que é de ser uma obra em construção coletiva. Né? Hoje nós temos 77 iniciativas que foram elencadas, das quais 35 já estão em andamento ou já foram concluídas, né? E nós estamos agora exatamente no processo de revisão, né, dessas iniciativas. Aí, Boris, assim, sendo muito honestamente, eu acho que a gente tem um grande desafio no PDMS, né? E aqui, né, a presença do Alessandro nos ajuda nisso. A gente tem um grande desafio legislativo, e regulatório, né, para a expansão do cumprimento do PDMS. A gente ainda não tem a percepção que eu acho que deveria ter dos legisladores, dos governantes, da importância do setor de seguros. Essa mudança, né, que cabe a nós aqui, todos que estamos aqui nessa mesa, e cabe a todos que trabalham nesse setor, essa mudança ainda não aconteceu. Eu achei esse é o grande desafio do PDMS. Porque quando eu olho e vejo 100% da infraestrutura brasileira não tem seguro. 100%. Toda a infraestrutura brasileira está correndo risco de ser levado pela chuva e tchau. O caso do Rio Grande do Sul é um exemplo. 95% da área plantada do Brasil não tem seguro. Né? E o governo financia 100% dessa. Então, assim, e no meio dessas coisas, a gente ainda é atropelado, né, com algumas questões, como crédito de carbono, que a seguradora, em tese, seria obrigada a contratar, né, um desvio completo da finalidade, da função das reservas técnicas, que é proteger o segurado. Né? Então, a gente vê que a gente está longe. E agora o IOF na Previdência, né, um país que não tem poupança, que a Previdência Pública está sofrendo uma dificuldade imensa de financiamento, e aí a poupança das pessoas, a previdência privada ser penalizada, né, eu acho que a gente ainda tem, né, um grande desafio nesse aspecto de conscientização e de reconhecimento pelo setor público da importância, do valor, da contribuição que o setor de seguros dá para a sociedade. Legal. Superintendente, o senhor ouviu o recado, eu não tenho réplica, mas está dado o recado, eu espero que a SUSEP realmente colabore aqui com esse plano que é espetacular, tá bom? Mas, indo para frente... Olha, Boris, só porque você provocou, eu devo ser testemunha aqui nessa sala, para todos, que a SUSEP tem nos apoiado fortissimamente em todos esses assuntos. Né? E eu precisava fazer esse agradecimento de público aqui, porque realmente o Alessandro, na pessoa dele, em toda a sua diretoria, tem apoiado muito as pautas do setor, né? E isso tem permitido avanço, como a aprovação dessas leis todas que foram aprovadas, e tudo isso derivado, né, de uma ação positiva, de abertura, de diálogo, de apoio ao setor de seguros. Lamentavelmente, isso não se aplica a todos os agentes públicos do país. De acordo com as suas informações, não vamos elencar como número 2 as orações, vamos dar uma folga para outras coisas que vêm para frente, mas é importante a gente orar também para que as coisas realmente aconteçam. Jorge Andrade, presidente da CAPEMIS, a palavra é sua, por favor. Senhoras e senhores, meu cordial boa tarde. É uma honra para mim estar fazendo parte em mais um ano deste evento e agradeço ao presidente Armando pelo convite, por estarmos aqui nesse momento, falarmos um pouquinho dessa transformação do nosso mercado e como precisamos disso, como temos observado que todos estamos, né, unidos nesse propósito de fazer o melhor, de fazer a transformação e de ampliar o número de nossos clientes. Para ter uma ideia, nós temos, no máximo, 20%
da nossa população com seguros, assegurados. Veja que nós temos aí um mar maravilhoso, né? Um mar azul aí, com 80% aí para a gente atacar. Mas isso depende de um trabalho conjunto de todos nós para fazer com que isso aconteça. E, dando início aqui à nossa fala, né, temos algumas transformações, algumas coisas que a gente já tem feito. Nós temos observado, né, que os nossos clientes, né, os clientes hoje eles estão no centro da atenção, todo mundo voltado, né, focado no fazer o melhor para os nossos clientes. E é isso que buscamos. E nós entendemos lá na Capemisa que o cliente ele é único, cada um tem as suas necessidades. E a gente busca fazer esse atendimento, né, busca entender as necessidades. Isso vem muito através dos corretores, é o feedback que nos traz. Nós não fazemos absolutamente nada na nossa empresa sem a consulta diretamente a vocês, corretores, porque sabem vocês que estão na ponta, vocês que estão verificando as necessidades dos clientes, vocês sentem, né, ao diálogo que tem, qual é a necessidade da pessoa, o que ele precisa. E eu tenho o produto necessário para cobrir essa necessidade desses clientes? Pois é. Então, pensando nisso, né, nós temos internamente uma área de inteligência, né, que ela faz toda essa verificação, verifica o mercado, entende as pessoas, entende as necessidades, e em conjunto com tudo isso, com vocês, em conjunto com os nossos estudos, né, a gente tem feito produtos e mais produtos, né, para poder dar assistência a todo o mercado, facilitar a vida de vocês. Tudo isso unido a uma tecnologia moderna, avançada, com os ferramentais mais modernos que existem. Então, há um investimento muito forte nosso nesse sentido para facilitar a vida do corretor, porque sem o corretor a gente não vive. Nós trouxemos esse mercado até aqui, forte, pujante, porque temos vocês, corretores, que estão o tempo todo focados na busca de trazer mais clientes para o nosso mercado. Por isso, tornou-nos fortes. Mas temos muito mais coisa para fazer. Temos muito mais coisa para entregar na mão de vocês, para facilitar a vida de vocês. Como falamos da tecnologia, toda ela vem facilitar a vida de vocês. Não precisa mais agora estar andando com papel, né? Você está pegando assinatura, é tudo feito de forma digital. Isso tudo vem facilitar, isso tudo vai dar a vocês mais tempo que vocês possam desenvolver o trabalho de vocês e, consequentemente, trazer mais segurado para o nosso mercado. E é isso que a gente está buscando, é esta união. Pois sabemos que sozinho a gente não faz absolutamente nada. Né? Como comumente nós costumamos dizer na nossa empresa, nós temos 3 Cs. Quais são os Cs? Colaborador está em primeiro lugar. Porque sem um colaborador, a empresa não existe. Então, ela tinha que estar existindo colaborador. Mas todos na empresa trabalham para a área comercial. Aí o foco, vamos fazer o melhor para o nosso corretor. Vamos levar para ele aquilo que ele precisa, aquilo que ele sente a necessidade de satisfazer a necessidade do cliente, né? Do cliente dele, que está na mão dele. Então, ele precisa do ferramental. E é isso que nós temos feito na empresa. Um excelente atendimento em todos os sentidos. Tudo na mão do corretor. Aí ele traz o cliente. Trouxe o cliente, ele tem que ser muito bem cuidado. Quando a gente fala de cuidado de um cliente, a gente pensa assim, final, ele está comprando algo e lá no final tem que receber. Né? Lá no final, ele próprio, o segurado, ou seus familiares vão receber, ele confia. Então, o nosso mercado tem cada vez ser mais confiável. Pessoas precisam crer muito nesse mercado nosso. E o que nós temos feito nesse sentido? Para vocês terem uma ideia, nós temos até 30 dias para realizar o pagamento do sinistro. Lá, nós estamos realizando, em média, 48 horas. 93% dos pagamentos são realizados em 1,7 dias. É isso que tem ocorrido. E pensam, senhores, que eu estou satisfeito? Não, não estou satisfeito. Eu quero pagar. Ele chegou, daqui 1, 2 horas, está pagando a ele. Nós temos toda a inteligência artificial por trás que está nos dando todo esse suporte para a gente ter segurança no que está fazendo. Óbvio que tem alguns que requerem de um pouco mais dias, por isso a média está em quase 48 horas. Quase 48 horas. Então, vejam,
é uma forma de a gente mostrar, olha, é seguro o que se faz nesse mercado segurador. É isso, uma das colaborações. É isso que a gente está buscando. É para dar a segurança, dar o apoio necessário ao nosso corretor em tudo que a gente faz. Então, é um ciclo de sempre estar vendendo, facilitando o nosso corretor, quando ele quer fazer um cadastro conosco, montamos um sistema que ele faz tudo online, é automático, simples e objetivo e rápido. Tem mais aquele negócio, preenche um formulário e manda para uma sucursal da empresa, depois esse formulário vem para uma matriz, cai em exigência, acabou isso. É simples, é ágil, é rápido e é seguro. É tudo isso que nós temos buscado, é fazer o melhor, é ter o melhor, é dar o melhor para os corretores e aos nossos clientes. Os portais estão abertos, nós fazemos atendimento. Vocês terem uma ideia, sabe quanto tempo o nosso call center leva para atender um cliente? 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Foi atendido. É o tempo de espera máximo no nosso atendimento. Vocês terem uma ideia. Faz diretamente pelo nosso portal, faz pelo call center, pode fazer numa das nossas sucursais, que estão espalhadas em todo o nosso país. Por isso, a gente tem feito todo esse trabalho. Então, criando os melhores produtos, a gente está aí com o nosso Viva, que acabou de sair, ser lançado, um produto que tu pode comprar individual, não tem que estar atrelado a uma cobertura, a uma outra, não. Compra aquela que ele precisa, que ele necessita, não tem que empurrar nada para ninguém, é a necessidade do cliente. Isso é feito automaticamente. Simples assim. Então, gente, eu acho que alguma das inovações, se eu pudesse falar aqui mais tempo, mas eu sei que o tempo é escasso e é pequeno, a gente teria aqui um dia para a gente falar de tantas coisas que a gente tem feito, tantas inovações e que a gente tem buscado o tempo todo, não só dentro da nossa empresa, mas com a visão de todo o nosso mercado, de vocês, dos próprios pares nossos, nosso mercado também, fazendo benchmark, tentando entender de cada um, o que eu tenho de melhor passar para eles, eles passando para nós. Ou seja, não temos aqui concorrência entre nós. Quem só tem 20% do mercado assegurado, nós temos 80% para desbravar. Estamos juntos nessa pegada e vamos que vamos. Meu cordial abraço a cada um de vocês e meu muito obrigado. Jorge, parabéns. O tempo escasso já ficou há 2 minutos atrás, mas não tem problema. Mas eu também quero reafirmar o que o presidente Armando falou. A Capemisa tem propiciado um apoio importantíssimo para todos os corretores através dos eventos, vocês sempre lá, sempre presentes, sempre inovando. Então, obrigado aqui, em nome de todo mundo, eu faço esse agradecimento. Muito obrigado. Como eu ainda tenho um pouco de juízo, eu vou deixar o presidente Armando para o final, que eu não corro o risco de ter que cortá-lo. Então, eu vou passar a palavra para o meu amigo Goldman. Marcelo, a palavra é tua. E deixa um tempinho para o seu vizinho aí, tá bom? Obrigado. Sim. Deixar bastante para ele falar, né? Bom, prazer estar aqui, né? Toque Marini estar aqui nesse evento. Sinto muito honrado de estar aqui para falar do nosso mercado de seguros, que eu, particularmente, sou apaixonado pelo mercado de seguros, já trabalho há 37 anos, né? E foi citado aqui, né, o evento do Rio Grande do Sul, né? Apesar desse gap que a gente tem, né? Isso foi falado de 6 bilhões de reais de indenização contra um prejuízo total de 100 bilhões. Se a gente pensar, 6 bilhões é um valor considerável, né? Quer dizer, 6 bilhões de indenizações que foram feitas, devolvendo para a sociedade, né, aquilo que ela estava protegida, né, efetivamente protegida. E se a gente se lembra um pouquinho antes, né, o evento da Covid, né, acho que o Armando se lembra bem, né, o evento da Covid, ele era até uma cláusula que estava excluída das condições por ser uma pandemia, endemias e tal. E o mercado segurador, ele, vamos dizer assim, passou por cima de tudo isso e fez um trabalho que eu acho muito bonito, né? Um trabalho, né, maravilhoso. E, naquela época, as indenizações somaram 7 bilhões de reais. Então, se somarem esses dois eventos, 7 bilhões, 6 bilhões, então, são 13 bilhões só de 2 eventos recentes que aconteceram. E isso mostra que a nossa indústria ela é muito bonita, né? Eu acho a nossa indústria muito bonita, né? Ela consegue devolver, ela ajuda as pessoas e as empresas nos momentos em que a gente tem mais dificuldade, né? Um seguro de vida ou um seguro de bens, né? Então, é muito, muito bonita a nossa indústria, a gente tem que
valorizar muito, né? Eu vejo o mercado, até pela subpenetração que a gente fala em 30% no máximo em automóvel, 15% residência, 17% de vida, que é um mercado potencialmente muito, muito grande. Então, eu vejo, além desses seguros tradicionais, muitas oportunidades, né? Seguro rural, seguro de transportes. Uma coisa que está pegando muito é o ciberseguros também. Então, a gente tem vários ramos, né, que estão assim, muito incipientes ainda, que a gente pode explorar bastante. Então, eu vejo isso, né, com bons olhos, né, apesar, a gente pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Né? O copo meio vazio é que assim, a gente ainda tem uma participação pequena, né, uma relação com o PIB hoje em torno de 6%, né? O Diogo falou bem do PDMS, né, que a nossa meta, né, a nossa ambição é chegar em 10% como relação com o PIB. Então, assim, a gente pode olhar isso como um lado negativo, mas eu olho sempre como um lado positivo, que a gente tem bastantes oportunidades. Agora, eu queria falar um pouquinho, e até me dirigindo ao superintendente da SUSEP, Ottaviani, que a gente tem uma série de desafios de regulação nesses próximos meses e anos, né? Então, eu até anotei aqui tudo que as seguradoras vão ter que fazer num prazo aí de um ano e meio, né? A nova lei do seguro, né? Essa tem prazo para entrar até dezembro desse ano, de 2025. Então, o quanto mais puder agilizar, né, essas resoluções para a gente é bom, porque isso mexe muito em processos dentro das companhias, né? Essa lei, ela fala muito em prazos, né? Tem algumas mudanças, não é só nas condições gerais, mas nos processos internos das companhias e possivelmente em sistemas, né? Uma coisa que vai pegar todas as indústrias, né? Ontem, inclusive, eu tive uma palestra sobre isso, que é a reforma tributária, né? A gente fala pouco disso, né? Mas a reforma tributária vai pegar as seguradoras também em cheio, né? E mais uma vez, aqui eu não estou fazendo juízo de valor se é bom ou se é ruim, né? Me parece até que quase todas essas medidas são positivas, mas é o tamanho do esforço que as seguradoras vão ter que ter um prazo muito curto, né? Então, a reforma tributária é também um projeto muito grande, né? Tem data para começar, vai começar para valer em 2027. Então, tem todo um trabalho em 2026, né? Uma coisa também que é importante, né? CNPJ alfanumérico, né? Vão pegar todas as empresas, isso é um outro projeto que as seguradoras têm que ter. Fora a questão de OPIM, SRO, que mudaram os layouts. Então, assim, são muitos desafios que a gente tem, regulatórios, e alguns desafios que eu acho que são importantes que a gente tenha, né? A gente teve a oportunidade de conversar com a SUSEP, por exemplo, Vida Universal, né? Vida Universal é um produto que acho que cabe bem no nosso mercado e acho que os corretores vão aderir a esse produto. Então, é uma normativa da SUSEP, né? Que está ainda em minuta e que a gente gostaria muito de ver ela efetivamente pronta, né? E, se possivelmente, já com a questão solucionada dos impostos e tal, né? Então, mas isso é um assunto da Receita Federal. Então, mais uma vez, são muitos desafios que as seguradoras têm, né, num prazo curto, mas que a gente vai superar com certeza, tá? Então, a minha mensagem é de otimismo. O mercado é pujante, né? A gente tem muita confiança no crescimento econômico, tem muita confiança no crescimento do mercado de seguros, tá bom? Muito obrigado. Boa, Marcelo. E também, rapidinho, o quanto mais a Tóquio vai ajudar o corretor com as ferramentas tecnológicas do BrokerTec para ajudar o corretor a desenvolver ainda mais o seu cross-sell, o seu upsell, eu tenho a sensação que isso não chega na ponta como deveria chegar. Queria te ouvir rapidinho. Obrigado, Boris. A Tóquio investe bastante, né, em tecnologia, né? Acho que, né, vocês sabem, né, deve ser uma das companhias mais bem consideradas em termos de tecnologia. Investimos cerca de 140 milhões por ano, né, em tecnologia. E, logicamente, uma coisa que se fala muito, que vai mudar todo o mercado, é a inteligência artificial, né? Então, a gente já tem usado bastante isso na companhia. Só dar alguns exemplos, né? A gente hoje
já consegue fazer pagamentos de perda total, né, e de roubo em 72 horas, 3 dias úteis, né, usando inteligência artificial. Outra aplicação que a gente faz é no ressarcimento, né, no ressarcimento de um sinistro de automóvel, né, onde a gente procura o causador do acidente, a gente consegue ter mais uma efetividade, né? E isso, logicamente, se traduz em preços melhores para o cliente final, né? Então, a gente tem usado bastante tecnologia e a Tóquio, logicamente, agradece a todos os corretores, né, pela nossa evolução nos últimos anos. Então, a gente cresceu 9 vezes, né? Se a gente pegar desde 2011 até 2025, né, a gente já chega hoje a 14 bilhões de reais de produção nos últimos 12 meses, trabalhando aí com 43 mil corretores, né? Então, beleza, agradeço. Tá bom. Não, por último, mas não menos importante, eu tenho juízo também, para não ter que cortar a palavra, nosso presidente da FENACOR, Armando Virgílio. A palavra é toda sua, Armando. Obrigado, Boris. Boa tarde a todos, a todas. Uma alegria muito grande poder estar aqui nessa 5ª edição do Conexão Futuro Seguro. O Érico lembrou bem, a gente começou esse modelo de evento em 2020, fizemos, acho que em 2020, mais de 23 eventos, depois fomos para 2021, 22, 23. O ano passado, como teve o Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, nós não fizemos, mas retomamos esse ano. O Conexão tem essa dinâmica. É um evento de treinamento, de qualificação, de atualização profissional extremamente importante. Nós já atingimos diretamente com o Conexão Futuro Seguro, nessas edições anteriores, mais de 36 mil corretores de seguros. E temos quase 4.600, salvo algum engano, nós tivemos que encerrar as inscrições nesta edição do Conexão, 4.600 corretores de seguros. Então, eu queria cumprimentar muito aqui toda a equipe da FENACOR, da escola, né, por estar realizando esse evento. Meu tempo ficou realmente muito curto, porque a gente tem uma jornada no Conexão, e nós vamos até às 19 horas, tá, pessoal? Então, é uma jornada bastante intensa, mas que, não tenho dúvida, vai agregar muito valor para todos vocês que vão ficar conosco. Eu quero falar objetivamente, né, com os corretores de seguros. Superintendente Alessandro Ottaviani, Diogo Oliveira, nosso parceiro, presidente da CNSEG, o Jorge Andrade. Veja que nós temos aqui 2 seguradoras diferentes, né, que a gente quis trazer, uma seguradora desse modelo da Tóquio, o outro da Capemisa, que é bastante distinta. Mas eu queria fazer coro com o Diogo, superintendente, e cumprimentar verdadeiramente a sua gestão e da sua diretoria na SUSEP, marcada por diálogo, e isso é extremamente importante, porque nós sempre cobramos isso. E hoje, Diogo, se talvez a compreensão do governo ela não é pior ainda, é porque se deve ao trabalho que vocês estão fazendo à frente da autarquia, que às vezes não é muito percebido, porque ser xerife do setor, ser regulador não é fácil, né? Mas os nossos cumprimentos. E falando diretamente para os corretores, eu vou falar sobre um dos temas que depois eu tenho certeza que vai ser melhor explorado, que é a Lei Complementar 213, cujo projeto é do então deputado Lucas Virgílio, que foi debatido durante vários anos e que traz um novo paradigma, porque cria um setor novo. Então, corretores de seguros que às vezes não estão compreendendo bem do que se trata, eu vejo muita gente, inclusive, confundindo, porque apoiaram aí essas APVs que vão ser cooperativa de seguro. Não vão não, viu, pessoal? É coisa completamente distinta. Cooperativa de seguro é outro negócio, está na linha do que foi dito aqui pelo superintendente, big negócios, serão empresas muito bem estruturadas, com capital elevado, com uma atuação em todos os ramos de seguro, com exceção de previdência, e um outro mercado que surge, que já carecia de regulamentação no Brasil há muito tempo, que é o mutualismo, iniciando-se apenas e exclusivamente pela proteção patrimonial. Patrimonial. Faz um aspas aqui nesse patrimonial. Pode vida? Não, não pode. Pode responsabilidade civil? Não, não pode. É proteção patrimonial, é limitado. Claro que a SUSEP está debruçada sobre isso, vai trazer aí
as condições e exigências de constituição das administradoras e embaixo delas virão as associações de proteção patrimonial. Nós temos um dia D, que é o dia 15 de julho, que está previsto na lei que quem não se cadastrar está fora, está ilegal, está ilegal. Essa é a palavra. A partir do dia 16 de julho, não se cadastrou, está fora. E quem se cadastrar, está legalizado? Não necessariamente. Está em processo de regularização. E aí, obviamente, tem todo um prosseguimento da análise e, obviamente, das exigências que virão. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte: não existirá associação de proteção veicular mais. Não nesse modelo que existe hoje. Isso talvez não esteja sendo percebido. Então, quando pergunta, mas a FENACOR apoiou essa lei que regulariza as associações? Sim, claro. Claro que apoiou, firme e fortemente. Não precisava nem estar dizendo isso, porque o projeto é do Lucas Virgílio, né? Mas nós apoiamos, porque a única coisa que não poderia ficar era como estava. Associações que anoiteciam não amanheciam, né? Consumidores desprotegidos ou não adequadamente sustentados. Enfim, isso tudo muda. Não haverão mais associações de proteção veicular como existe nesse modelo atual. Isso é bom que se diga e é bom que os corretores de seguros compreendam que nasce um mercado novo. Na minha avaliação e na minha visão pessoal, bastante promissor. E vai participar dele quem quiser. Ninguém é obrigado a, na hora que tiverem as associações devidamente regularizadas, com as administradoras devidamente constituídas, ninguém é obrigado a distribuir esse produto novo de proteção patrimonial mutualista. Mas, se quiser, está aí o mercado para todo mundo. É um mercado diferente, que não se confunde com o mercado de seguros, né? Ele é diferente e diferente será tratado dessa forma. Eu só peço que os corretores de seguros se informem, que eles busquem a informação do que é que está sendo tratado. Acho que já até estourei meu tempo, não sei. Milagrosamente não. Milagrosamente não. Então, e eu sei que esse tema tem um painel, na hora que terminar esse painel aqui, tem um painel sensacional sobre inovação, inteligência artificial, Goldman, o uso das tecnologias, como é que o corretor pode otimizar isso tudo, né, na sua atividade. E depois nós teremos ainda o painel do estudo das mulheres no mercado de seguros, extremamente interessante, foi lançado ontem, né, pela escola. E aí 2 painéis, um específico da 15040 e outro da 213. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo. Eu vou até tirar uma foto depois do meu celular aqui, eu vou guardar de recordação. Mas vamos falar sério? Não vou falar, é segredo. Aliás, tem um custo. Depois eu queria primeiro agradecer aqui, Lucas, à escola, por ter me escolhido para fazer essa mediação. Se saiu a contento, pode fazer o Pix, não tem problema nenhum. Mas agradecer aqui os amigos da mesa, né, por esse papo super agradável. E, claro, a vocês também que tiveram paciência aqui com a gente e parece que gostaram, pois aplaudiram. Eu devolvo a palavra. Dói comigo, não, é só para o pessoal ficar sentado, porque não. Ok. O meu chefe lá pede que nós fiquemos sentados, porque nós temos aí a transmissão, as câmeras. Aliás, parabéns aí pelo auditório aqui, muito legal. Então, Érico, é com você, eu devolvo a palavra para que nós possamos seguir com esse evento maravilhoso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Boris. Obrigado ao superintendente Otaviani, ao Armando, ao Diogo, ao Jorge, ao Marcelo. Foi incrível, viu? O presidente cumpriu o horário, 5 minutos, deram só para ele. Falei, cara. Eu tenho só a título de informação, o Sandbox, na época, eu acho que eu ainda participei de duas reuniões do Sandbox, representando o presidente Armando, quando o superintendente era o meu amigo Joaquim Mendanha de Ataídes, na época. Ainda tem algum tempo já, isso. Estávamos lá. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Eu acho que o corretor de seguros é muito importante aí para a gente fazer esse mercado crescer cada vez mais. São muitos desafios, aí o Diogo falou sobre alguns, né? Então, vamos lá. Deixa eu mandar um abraço aqui para Carla Barbosa, de Cuiabá, no Mato Grosso, para Ivana Reis, na Bahia, para Assistência Corretora em Brasília, para Maria da Praia,
Maria da Praia Grande, São Paulo, para Márcio Rocha, em Fortaleza, Ceará. Então, é o Brasil todo ligado aqui no Conexão Futuro Seguro. Isso é maravilhoso, onde nós conseguimos chegar, né? Então, para continuar, como diria Flávio Cavalcante, algum de vocês vai lembrar, nossos comerciais, por favor.